Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste dia 28 de 8 de 2018, do ETRRN. Ato da sessão anterior, aprovada. Expediente, não temos alguma proposição de qualquer dos senhores? Se não... Senhor presidente, só fazer o registro, eu já fiz na sala do juiz, mas formalizar na sessão, que na sessão de quinta-feira há um processo que exige quórum completo, em que eu tenho suspeição, é da relatoria do desembargador Ibanez. Quinta-feira próxima, né? Tem só que indagar da doutora Adriana, se dá possibilidade dela estar presente ou não. Correto. E eu tenho um processo de registro de candidatura que está... Esse 0600-376, né? 43, né? Exatamente. Ele está sendo chamado agora. Impugnação, registro de candidatura, não é isso? Sim, senhor. Inegibilidade, impugnante do Ministério Público Eleitoral, impugnado Sandoval Gonçalves de Melo. Advogado Caio Victor, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. Vossa Excelência tem a palavra. Só um momento, senhor presidente. Está no PJE. Não, está liberado já. Senhor presidente, trata-se de impugnação de requerimento de registro de candidatura formulado pelo Ministério Público Eleitoral em face de Sandoval Gonçalves de Melo, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado federal pelo Solidariedade, Grêmio partidário integrante da coligação Renova RN1. Publicado o edital contendo os pedidos de registro para a ciência dos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação sob o argumento de que o pretenso candidato não se desincompatibilizou do cargo comissionado de chefe de gabinete da Câmara de Vereadores do município de Parnamirim no tempo e modo oportunos. Argumenta que o impugnado, na qualidade de servidor público ocupante de cargo comissionado, deveria ter solicitado a sua exoneração e não apenas o afastamento do cargo 3 meses antes do pleito. Endossa a tese colaciona precedentes do TSE, os quais, segundo enfatiza, vertem entendimento jurisprudencial consolidado pelo enunciado da súmula 54 daquela corte. O impugnado foi intimado e o partido do impugnado apresentou documentação que demonstraria sua desincompatibilização. Após a conclusão dos autos, a relatoria determinou a abertura de vista ao Ministério Público e a intimação do impugnado para regularizar sua representação processual. A representação processual foi regularizada e a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer em que reconhece que o impugnado fez juntar em sede de diligência documentação comprobatória da desincompatibilização, cuja ausência havia embasado a impugnação ministerial, razão pela qual opinou pelo deferimento do pedido. Foi juntada a informação de que o DRAP, relativo a este candidato, a coligação pela qual este candidato concorre, foi deferida em julgamento colegiado desta Corte, datado de 21 de agosto. E a Secretaria Judiciária informou que foram adequadamente observados os quesitos previstos no inciso 2º do artigo 36 da Resolução TSE 23.548 e ao relatório, senhor presidente. Edição relatório aprovado. Senhor presidente, fazendo uma síntese do voto, o fundamento da impugnação do Ministério Público Eleitoral é que o candidato não tinha comprovado a sua desincompatibilização de cargo de provimento e comissão de chefe de gabinete da Câmara de Vereadores do município de Parnamirim. No entanto, quando, no prazo da defesa, o partido do candidato apresentou documentação bastante a demonstrar não só o afastamento do cargo, mas a exoneração definitiva do cargo. Foi juntada, inclusive, portaria publicada no Diário Oficial daquele município, demonstrando que houve a exoneração no tempo próprio, ou seja, anteriormente a 7 de julho de 2018. É tanto assim que o Ministério Público, que é o impugnante, à vista desses documentos, posteriormente emitiu parecer pelo deferimento do pedido. Então, senhor presidente, à vista dessa documentação juntada e do atendimento aos demais requisitos necessários ao deferimento do registro de candidatura, eu voto em consonância com o posterior opinamento da Procuradoria Regional Eleitoral pela rejeição da impugnação, de modo a deferir o pedido de registro de candidatura de Sandoval Gonçalves de Melo para o cargo de deputado federal. E é como voto, senhor presidente. Todos acompanham. A unanimidade, então, no cheio do voto do relator. Agora nós temos o voto vista. É o recurso na representação, onde funciona a doutora Adriana, tem suspensão do doutor Vladimir, é esse? Não, senhor presidente, é porque ela substitui o substitui o doutor Smith, correto, perfeitamente. É a representação da propaganda política, propaganda eleitoral, propaganda extemporânea, representante da Procuradoria-Geral Regional Eleitoral, representado Laura Helena Lima Pinheiro, relatora doutora Adriana Cavalcante Magalhães Faustino e
no dia 23/8, após o voto da relatora, pelo desprovimento do recurso, do que foi acompanhado pelo juiz Vladimir Soares Capistrano e pelo desembargador Ibanez Monteiro, pediu vista dos autos o juiz Glauber Alves. Os demais aguardaram o voto vista. Senhor presidente, se puder chamar um outro processo, porque eu não estou conseguindo abrir o voto aqui. Chamarei o outro em seguida, então. Então, nesse caso, a doutora Adriana tem que... Sim, Não, tudo bem. Para não perder Tudo bem, ela tempo, aguarda um pouquinho. porque eu não consegui abrir. Eu chamo agora o recurso eleitoral 135/2017, da relatoria do juiz André de Medeiros Pereira, onde é agravante Márcio André da Silva Vale e agravante Vanuelbe Lima da Rocha. É o 135/2017, de Natal. Está aí mesmo, excelência? Sim, senhor presidente, mas só corrigindo, porque ele foi pautado semana passada para o agravo, mas eu decidi trazer a decisão em conjunto, então esse já é o recurso eleitoral. É o recurso eleitoral, no caso, é 135/2017, correto. Posso ler a palavra? Recurso eleitoral interposto por Márcio André da Silva Vale, candidato a vereador do município de Galinhos. Tem sustentação oral. Isso. Pois não. Nas eleições de 2016, em face de sentença proferida pelo juiz da 52ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, determinando a cassação do seu mandato. De acordo com a inicial, o recorrente teria incorrido em abuso de poder econômico por meio da distribuição de benesses a eleitores, captação ilícita de sufrágio, consubstanciada na promessa de doação de 2 aparelhos flutuadores para Ricardo Dantas do Nascimento, em troca de voto, e seus familiares, e de um óculos para Maria do Socorro Porfírio de Souza. Após a instrução processual, o juiz da 52ª Zona Eleitoral julgou parcialmente procedente a ação, cassando o diploma do vereador impugnado e não acolhendo a aplicação da multa e declaração de inegibilidade por falta de previsão legal com as sanções da AIME. Márcio André interpôs recurso eleitoral, alegando os seguintes fundamentos: a intempestividade tendo em vista o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo após o prazo de 15 dias, b, nulidade das gravações registradas nas mídias juntadas após o encerramento da audiência, por se referir a fatos distintos narrados na inicial, sobre os quais não teve a oportunidade de exercer o contraditório, e c, fragilidade do acervo probatório, especialmente da prova testemunhal, evade de parcialidade e contradições, d, ausência de prova documental a respaldar o documento da testemunha Maria do Socorro Porfírio, insuficiente para embasar a condenação. O recorrido apresentou contra-razões, asseverando a existência de prova robusta nos autos a evidenciar o abuso de poder praticado pelo recorrente mediante a cooptação de votos em troca de benesses, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, para acolher a prejudicial de decadência da AMI, no mérito, pelo desprovimento, mantendo a sentença. Chama a atenção o seguinte: após o parecer ministerial, as partes juntaram aos autos petições com os seguintes requerimentos. 1. As folhas 288-291, a parte recorrente requer a suspensão do processo até a decisão do juiz originário sobre a validade das gravações acostadas aos autos, que tramita naquela zona eleitoral. 2. O recorrido informa que os fatos narrados na inicial quanto à compra de votos não ocorreram e foram fruto de criação intelectual de Fábio Rodrigues de Araújo, ou seja, é o impugnante, né? E, em face disso, expõe a sua retratação ou arrependimento fiscais, tendo em vista que a sentença de primeira instância ainda não produziu efeitos. Ponto 3. Junto aos termos de declaração e meia no áudio da testemunha Maria do Socorro Porfírio, declarando ter prestado depoimento em desfavor do impugnado, Márcio André da Silva Vale, o hora recorrente, a pedido do ex-prefeito Fábio Rodrigues de Araújo. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou sobre as mencionadas petições, opinando pela rejeição dos pedidos constantes nas folhas, requerendo a condenação do impugnante, aqui recorrido, por litigância de má-fé. Em decisão de folhas tais, este relator indeferiu os pedidos de suspensão do processo. Ao relatório. Edição relatório. Aprovado. O Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora regional eleitoral, antes de adentrar no mérito da defesa oral, eu queria deixar registrado, presidente, que essa é a minha primeira sustentação oral no novo prédio e a última com Vossa Excelência presidindo o tribunal.
Então eu quero deixar a Vossa Excelência e ao doutor Ibanez as congratulações pela administração realizada, pela contemplação do sucesso e da alegria que foi inaugurar esse prédio, que eu pude acompanhar em razão de 2 familiares meus terem sido homenageados, e a firmeza com que Vossa Excelência conduziu tanto o último ato para a entrega desse prédio, e que isso foi possível fazer a nossa eleição de 2018 com um prédio novo, com a sociedade podendo desfrutar de todo esse patrimônio. Fico aqui minhas congratulações. Muito obrigado. Quanto ao mérito do recurso, é importante destacar que desde a defesa apresentada em primeira instância, vem se insistindo que as duas testemunhas apresentadas eram fruto de prova forjada, de prova comprada pelo ex-prefeito de Galinhos, que foi cassado aqui por esta corte. O ex-prefeito, após receber a notificação da ação de impugnação de mandato eletivo contra ele ajuizada, e que tinha como prova fundamental gravações feitas pelo recorrente, arrumou 2 testemunhas e fez com que elas mentissem em juízo. E eu falo isso com a segurança de quem participou da instrução do processo e que acompanha o andamento do feito até hoje. E digo, daqui a pouco Vossas Excelências vão ver que é um dos primeiros casos em que se consegue provar a prostituição, desculpe o termo, das provas testemunhais ocorridas nesses autos. Por quê? Já no começo, o cidadão que disse que tinha recebido o cartão de crédito do recorrente para comprar uns barcos, assinou uma declaração que compôs a defesa, dizendo que o recorrente emprestou o cartão de crédito dele a ele e a mulher dele para comprar um barco salva-vidas, que eles tinham um barco lá em Galinhos para o transporte de passageiros, e esse cartão, esse empréstimo foi feito em maio, muito antes do início do período eleitoral. Entre a apresentação da defesa e a instrução, esse mesmo rapaz se separou da esposa, que também era testemunha nos autos, e foi agraciado com um contrato na Cooperativa de Pescadores de Galinhos para que seu barco ficasse agregado, levando e trazendo gente. E esse contrato era pago pela prefeitura. Ou seja, quem viabilizou esse contrato foi o prefeito, cassado aqui em momento anterior pelo tribunal. O que é que aconteceu? Nós fizemos a contradita na hora da audiência e recorremos da contradita. A juíza não aceitou a contradita sob o fundamento de que o contrato era com a cooperativa, não era com a prefeitura, mas a cooperativa tem um contrato com a prefeitura e é subvencionada por ela, porque em Galinhos ninguém paga travessia para chegar à cidade. Os barcos transitam livremente, indo e voltando, e levam os passageiros de graça. A segunda testemunha, que disse ter recebido um óculos para votar no recorrente, óculos esse que ela não sabe aonde foi a ótica, embora ela tenha dito que veio a ótica em Natal, mas é uma ótica que ela não sabe onde é, não sabe quem trouxe ela, não sabe como ela voltou para Galinhos e nem tinha a receita dos óculos. Essa outra testemunha, a filha dela, foi agraciada com um contrato na prefeitura, poucos dias antes da audiência, com uma dispensa de licitação para um buffet no valor de R$8.000. Também foi alvo de contradita na hora da audiência. Mesmo assim, a juíza também entendeu que o contrato não era com a testemunha e que essas ligações políticas, apesar da gente saber que existe, elas não eram suficientes para acolher a contradita e negou a contradita. As testemunhas prestaram depoimento dizendo, o primeiro mudou a versão, disse que foi em troca de voto, que o cartão foi entregue em troca de voto, entrou em conflito com a esposa dele, porque a esposa disse que não foi em troca de voto e que eles pagaram o empréstimo que foi feito. E a testemunha Maria do Socorro Porfírio, que é testemunha profissional lá em Galinhos, já está envolvida em não sei quantos inquéritos, mentindo num e no outro, ela afirmou que tinha recebido esses óculos, sem mostrar os óculos, sem mostrar a receita e sem... Pois bem, vem o recurso. O Vanuelbe era o primeiro suplente da coligação adversária e foi usado pelo prefeito. Como é que se descobriu isso? E por que eu estou dizendo isso com toda franqueza? Porque o Vanuelbe, após a eleição... No curso da eleição suplementar que foi feita em Galinhos,
ele teve que assumir a titularidade do mandato de vereador. E assumiu porque uma vereadora, lá de Galinhos, foi cassada pela Justiça Federal numa ação de improbidade. Sendo cassada numa ação que transitou em julgado, perdeu os direitos políticos e o Vanuelb tomou posse como vereador. E, na medida que tomou posse, teve contato com o recorrente, que também é vereador no município, e contou ao recorrente que as testemunhas tinham sido compradas por Fábio Rodrigues de Araújo e Araceli, a sua esposa, que foram alvos de cassação do mandato de prefeito aqui por esta corte. O relator foi o doutor Gustavo Smith. E aí, o que é que o Vanuelb faz? O Vanuelb, recorrido na ação, caça a procuração outorgada ao advogado dele, que tinha sido arranjado por Fábio, o prefeito cassado, ingressa nos autos e diz textualmente que as testemunhas, ele foi usado, o nome dele ele usou como empréstimo para que fosse feita essa vingança contra o recorrente, e que as testemunhas que depuseram em audiência foram fabricadas, montadas e orientadas por Fábio. Todas as duas. Inclusive, uma delas, a que eu digo que é a testemunha profissional lá em Galinhos, fez juntar um vídeo dizendo que só deu esse depoimento contra o recorrente porque tinha sido prometido uma casa para ela. Fora o contrato que a filha dela ganhou por dispensa de licitação. Então, quando o recorrido faz essa afirmação em juízo, vindo ao processo e dizendo o que aconteceu, o recorrente, através da minha pessoa, faz um pedido de nulidade das provas. Por quê? Porque a prova é nula, altamente contaminada. Peticionou-se nesse sentido para o doutor André, porque não pode gerar efeito uma cassação fundamentada em prova forjada. E quem está dizendo que a prova forjada, além das provas que nós praticamos na inicial, é o próprio recorrido, que se utilizou aí do instrumento do arrependimento eficaz, da figura de direito penal, porque ele mentiu, inaugurou uma ação de impugnação de mandato eletivo mentirosa e que surtiu efeito na primeira instância. Não surtiu efeito ainda nessa segunda instância, e eu espero que não surta, que o tribunal acolha a nulidade de uma prova produzida nas circunstâncias em que eu estou me referindo aqui. E não dito por mim. Eu tinha indícios de que essa prova era forjada, porque na cidade é pequena e nós sabíamos como as pessoas se comportam. Mas nós não tínhamos a prova. A prova foi feita por quem inaugurou a ação. A palavra do impugnante, ora recorrido, em dizer, olha, eu fui usado. O ex-prefeito pegou essas duas testemunhas e me pediu para entrar com a ação. Essa é a verdade que ressai desses autos. E é por essa razão que o recorrente confia que o tribunal vai declarar nula essa prova, seja para julgar improcedente a ação, ou seja, para devolver a instrução do processo, anular a sentença, devolver a instrução do processo e fazer com que essas duas testemunhas sejam acareadas, sejam confrontadas lá, para que o resíduo penal de uma atitude dessa magnitude possa ressair sobre o verdadeiro culpado e possa o Ministério Público impor a ação penal cabível para quem tem esse tipo de comportamento perante a Justiça Eleitoral. Então, com essas considerações, é que se pede o provimento do recurso. Relator. Senhor presidente, de início. Eu posso fazer uma pequena sustentação oral só para acrescentar alguns dados? Não. O Ministério Público Federal lida com esse caso há um certo tempo. Desde março foi proferido o parecer de mérito. Queria apenas esclarecer para o Pleno alguns detalhes. O senhor Vanuelb, suplente do senhor Márcio, entrou com a representação acusando o senhor Márcio de ter comprado 2 votos. Além disso, havia uma ação de impugnação do mandato eletivo em trâmite na comarca e foi juntado a esses autos essa prova emprestada que foi confirmar
que o senhor Márcio tinha o hábito de comprar votos em Galinhos. Ele mesmo diz, no interrogatório da AIME 72828-2016, que fui eu que gravei os áudios, que as pessoas sabiam que estavam sendo gravadas, que eu confirmo todos os pontos das gravações, que eu era oposição à antiga gestora Josineide, Fábio passou a ser prefeito do município, e nós tínhamos alguns acordos políticos com ele, que eram ajuda financeira para a campanha eleitoral, e algumas nomeações em cargos por indicação nossa, que no desenrolar da política, esse compromisso dele, que era uma ajuda financeira no valor de R$10.000, mas só chegou à quantia de R$4.000, como está comprovado no próprio áudio, que esse compromisso foi durante a campanha, que na véspera da eleição eu recebi R$4.000 para custear a vinda dos eleitores para votar em Márcio e Fábio, que esse valor eu recebi da esposa de Fábio, a ajuda de custo para transportar os eleitores, que além do transporte dava R$100 para os eleitores votarem nele e em Fábio. Além disso, tem os 2 depoimentos, do Ricarte e da senhora Socorro. Nesse momento processual, o senhor Vanuelbi pede desistência, o Ministério Público opinou contra essa desistência, porque a ação já tinha sido julgada. Por que o senhor Vanuelbi pediu a desistência? O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima, acompanhada de notícias veiculadas em blogs locais, que anexou a sua petição. Chegou a conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral o relato de um acordão político em Galinhos, no qual o atual presidente da Câmara Municipal, Márcio André da Silva Vale, que é o representado aqui, ora impugnado, Vanuelbi Lima da Rocha, que é o representante, o impugnante, não é? E Francinaldo Silva, irmão Naldo, que foi o prefeito em exercício no município à época, teriam acordado a indicação da genitora do Vanuelbi, Ivone Lima Bezerra da Rocha, ao cargo de vice-prefeita nas eleições suplementares a serem ali realizadas, em troca da desistência da apresentação. Então, Francinaldo concorreu, foi eleito ao cargo de prefeito de Galinhos e a vice dele é a mãe de Vanuelbi, Ivone Lima Bezerra da Rocha. Esses fatos, aliados ao protocolo do pedido de desistência da ação, logo após o término do período para deliberação sobre a escolha de candidatos para eleições suplementares, acabam por sugerir um uso de manobra processual para fins políticos, podendo configurar uma falta de atenção a deveres processuais de lealdade e boa-fé processual, e por isso o Ministério Público pediu a condenação do Vanuelbi em litigância de má-fé. Então, o Ministério Público Federal queria atentar apenas para... Existem 2 provas que são contestadas aqui por serem provas testemunhais consideradas frágeis. As pessoas que venderam os votos, segundo a sustentação oral do recorrente, do advogado do recorrente, a dar socorro, ela teria voltado atrás. Por que será que ela voltou atrás? O próprio autor da ação voltou atrás. E agora uma testemunha que se diz que teria se vendido, agora está voltando à lucidez e está mudando seu depoimento mais uma vez. De qualquer forma, esse depoimento, esse vídeo aí, foi juntado em sede recursal, e não se tem notícia do Ricarte ter mudado de opinião. A prova colhida do Ricarte ainda está valendo. Além disso, como eu disse, tem a prova emprestada daquela ação de impugnação do mandato eletivo, em que consta a confissão do Márcio no sentido de que usava dinheiro para comprar eleitores. E aí, no parecer, eu até digo como ele realmente confessa que emprestava seu cartão de crédito para as pessoas no interior. E aí a gente fala sobre essa generosidade, não é? De emprestar o cartão de crédito. Eu cito aqui até que não é possível concluir que Márcio André tivesse feito uma simples gentileza aos eleitores, emprestando-lhe seu cartão de crédito ou dando-lhe R$100 para que neles fossem votar, invocando-se aqui, por oportuno, o que o doutor Vladimir falou ontem. E eu cito aqui o ministro Marco Aurélio, a máxima sempre lembrada por ele, no sentido de que presume-se o que normalmente ocorre, sendo excepcional a solidariedade no campo econômico, a filantropia. Então, o cartão de crédito consta aqui nos autos esse empréstimo também, que muito mais parece uma captação ilícita de sufrágio. Tenha sido captação ou não de sufrágio, o abuso do poder econômico com o uso desse cartão de crédito está mais do que claro nos autos. Então, o Ministério Público queria
deixar claro para os senhores essa visão de que essa prova polêmica, nesse caso, foi esmiuçada e que a Procuradoria Regional Eleitoral não tem nenhuma dúvida da necessidade aqui de cassação do Márcio André da Silva Vale com a condenação do Vanuelbi em litigância de má-fé. Muito obrigada. Presidente, eu queria só fazer uma correção fática. Primeiro, não há nos autos pedido de desistência de Vanuelbi. Não existe essa expressão em nenhuma petição dele. Ele pediu a suspensão do processo e depois disse que estava se utilizando da figura do arrependimento eficaz. A interpretação de que houve um pedido de desistência é exclusiva do Ministério Público. Não, na verdade, foi a minha primeira impressão e eu dei vista ao Ministério Público nesse sentido. Fale sobre o pedido de desistência. Né? Quer dizer, talvez o Ministério Público, eu até reconheço que hoje que não se trata, realmente no meu voto eu trago aqui, que não se trata de pedido, mas foi a minha primeira impressão. Pois não, e o fato novo é que essa AIME, a 72828, onde se faz referência a essas gravações que a ilustre procuradora falou, ela foi extinta sem resolução do mérito há 5 dias atrás. Então, ela está extinta sem resolução do mérito. E as gravações referidas pela ilustre procuradora não são objeto da petição inicial de impugnação do mandato letivo. Era só. Obrigado. Senhor presidente, de início, eu aprecio aqui a preliminar de prejudicial, de decadência, perdão, a prejudicial, na esteira dos precedentes desse tribunal, rejeitando por ter sido ajuizada no primeiro dia útil seguinte ao fim do recesso. Eu rejeito a decadência, senhor presidente. Todos acompanham? Senhor presidente, só registrar que eu tenho posicionamento contrário ao relator, mas desde que firmou-se a jurisprudência do tribunal no sentido do voto do relator, eu faço a ressalva do meu posicionamento e acompanho. Acompanha, né? Pois não. No mérito, senhor presidente, realmente eu confesso que é uma situação que eu nunca enfrentei em 22 anos de magistratura, mas vou colocar aqui a solução que eu encontrei para este caso. Foi colocado um agravo de instrumento da decisão que eu entendi como pedido de desistência do Vanuelbi, e quem agravou foi o Márcio, que é o recorrido, porque a gente tem que lembrar que quem está com o mandato cassado é o senhor Márcio, o recorrente. O pedido de desistência, que eu de início entendi como desistência, foi feito pelo Vanuelbi. Então eu acolho o agravo para passar ao julgamento do mérito e apreciar o pedido de nulidade da prova, tornando sem efeito a decisão de folhas tais. Conforme já relatado, o recurso eleitoral interposto por Márcio André Silva Vale, candidato a vereador eleito em Galinhos, na eleição de 2016, em face da sentença proferida pelo aquele juiz da zona eleitoral, que julgou procedente parcialmente a ação de impugnação no mandato eletivo, cassando o seu mandato. A apresentação de impugnação no mandato eletivo tem como escopo a condenação do recorrente por suposto abuso de poder econômico, mediante a compra de votos, com o fim de beneficiar sua candidatura ao cargo de vereador em Galinhas. O magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência do abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, imputado ao impugnado, determinando a cassação de seu mandato de vereador em sentença, cuja fundamentação se pautou na prova consistente nos depoimentos das testemunhas Ricardo Dantas de Nascimento e Maria do Socorro Porfírio, arroladas pela parte impugnante aqui recorrida. As folhas 560 até inclusive o Ministério Público tinha ofertado um parecer, eu fiz voltar ao Ministério Público após essa petição. O impugnante Vanuelbi de Lima Rocha informou que, efetivamente, os fatos narrados na inicial quanto à compra de votos não ocorreram e foram fruto da criação intelectual de Fábio Rodrigues de Araújo. Acompanha termo de declaração autenticado em cartório da eleitora Maria do Socorro Porfírio, com o teor que está disponível aí para vossas excelências, que é no sentido que não recebeu esse par de óculos e tal. Também foi juntada uma mídia com áudio na qual Maria do Socorro Porfírio novamente declara ter prestado depoimento em desfavor do impugnado Márcio André da Silva Vale, a pedido do ex-prefeito Fábio Rodrigues de Araújo. Neste contexto, tendo em vista a decisão proferida pelo juiz de primeira instância, foi embasada em prova testemunha manipulada, conforme confessa a própria parte impugnante,
não pairam dúvida de que a decisão recorrida encontra-se indignada de nulidade, por se ter respaldado em fatos inverossímeis trazidos pelos depoimentos viciados. Com efeito, afigura-se patente a gravidade da conduta do impugnante ao manejar de forma mal intencionada a ação de impugnação de mandato eletivo, apresentando fatos sabiamente falsos em juízo, de modo a induzir o erro o julgador, incorrendo inclusive em indício penal, previsto no artigo 25 da Lei Complementar 64/90. Pelo exposto, resta claro que não deve permanecer válida a sentença contaminada por prova produzida de modo criminoso. Lembrar que o recorrente está cassado pela sentença, que resultou de um decreto condenatório equivocado, acarretando a aplicação de penalidade tão severa que é a cassação do mandato eleitoral. Com essas considerações, voto pelo provimento do recurso para anular os depoimentos prestados pelas testemunhas arrolados pela parte impugnante, bem como dos autos a ele subsequente, retornando os autos à 52ª Zona Eleitoral para uma nova instrução e apreciação do feito. Defendo a remessa do cópia do Ministério Público para apurar eventual infração penal. E ainda verifico que não podemos deixar de aplicar uma sanção de agora ao impugnante Vanoel da Lima Rocha, informando que ajuizou a ação a pedido do ex-prefeito em razão de desavença política, ou seja, alterou a verdade dos fatos, cabendo a sua condenação em litigância de má-fé, pautado a ação em propósito desleal, não havendo outra conclusão possível, a não ser reconhecer essa litigância e a aplicação da multa do artigo 81 do CPC, que eu sugiro no valor de 5 salários mínimos. E é meu voto, senhor presidente. Indago dos senhores jogadores se há algum pedido de esclarecimento. Senhor presidente, eu tenho uma consideração a fazer aqui. Eu entendi até a preocupação do doutor André, mas 2 fatores me levam respeitosamente a divergir. Ontem, julgamos um processo longamente aqui, que foi aquele processo de Baraunas, onde a discussão foi calcada num procedimento extrajudicial de produção de prova oral para posterior instrução dos processos judiciais, o que acarretou, na essência, ao fim e ao cabo, uma conclusão de absoluta desacreditação dos testemunhos, seja na fase extrajudicial, seja na fase judicial. Essa corte já teve a ocasião de enfrentar esse mesmo assunto aqui, foi um processo onde eu fui relator, então, portanto, esse tema não é novo. Eu lembro que, naquele caso, foi trazida exatamente uma declaração pública, salvo engano, uma escritura pública, onde o advogado buscava desacreditar, na escritura pública, juntada em fase recursal e após a sentença, os testemunhos que foram colhidos naquele processo. Sem desconhecer a gravidade desse tipo de situação, a minha preocupação é sobre o efeito nefasto que isso aqui pode acarretar no futuro, porque isso aqui pode ensejar aqui em todo o processo onde a sentença seja desfavorável daqui por diante, as partes tentem desacreditar os testemunhos prestados judicialmente por meio de escritura pública ou de gravação, o que quer que seja, que é aquilo que nós discutimos longamente aqui no início daquele processo de ontem. Esse processo eleitoral intenso, onde haja esses expedientes aí que vão e que vêm no sentido de desacreditar a prova. Do ponto de vista processual, me parece que a prova emprestada foi devidamente submetida ao contraditório. Eu acho que se essa prova hoje, na visão do relator, eu digo aí na visão eminentemente do relator que analisou os autos, a prova testemunhal colhida lá pelo magistrado de primeiro grau não tem o valor que o magistrado deu, aí eu acho que é reapreciação de provas, mas não é hipótese de nulidade, principalmente porque se trata de contradita, não é nem contradita, na verdade, é desacreditação posterior desses testemunhos que foram ali colhidos. Então, na verdade, a gente trabalha num sistema de pré-conclusão, de encerrados aqueles prazos, e a fase de primeiro grau já se encerrou, com a apreciação feita pelo magistrado. Se essa apreciação converge ou não ao que decide essa corte, me parece que é uma outra circunstância. Mas não acho que caiba nem processualmente, por força do artigo 435 do CPC, por conta do artigo 22.6 da Lei Complementar 64/90, nos termos, aliás, de um precedente desse tribunal. Esse precedente foi julgado recentemente, eu cito aqui, é o RE 28942, foi julgado em 20 de dezembro de 2017, mas principalmente por essa preocupação
de que a gente tenha daqui por diante gravações, escrituras públicas ou o que quer que seja apresentadas posteriormente à prova testemunhal para desacreditar essa prova. Aí, doutor André, a minha solução seria o seguinte, eu voto desde logo pela rejeição dessa anulação dessa prova, e aí seguir o julgamento, se a corte entender que é o caso, aí Vossa Excelência aferindo a prova e trazendo a discussão de acordo, evidentemente, com o entendimento de Vossa Excelência. Eu me deparei com essa questão também, e como eu disse, eu nunca tive um caso desse, e eu creio que... Porque, na verdade, tudo começou com a petição do impugnante, nos seguintes termos. O ora recorrido enviou a petição anterior, concordando com a suspensão do processo que foi requerida pelo recorrente, tendo em vista a possível ilegalidade das gravações anexadas aos autos, o que fica desde logo corroborado. Todavia, após mudança de advogado, o recorrido expôs as circunstâncias de como foi ajuizada a presente demanda, tendo o presente causído orientado a parte para revelar o ocorrido em petição dirigida ao juízo. A presente ação foi ajuizada a pedido do ex-prefeito, Fábio Rodrigues, eis que este estava chateado e descontente com Márcio por ele ter entregue aos adversários gravações em que o ex-prefeito aparecia negociando apoios políticos e combinando a entrega de valores aos candidatos a vereadores. Estas gravações fundamentam a AM 72828, que aguarda a sentença naquele juízo. A pedido de Fábio, inclusive, indicou o advogado que subscreveu e foram articulados. O próprio Fábio conversando com as testemunhas e orientando da forma como elas deveriam depor em juízo, o que acabou culminando com a cassação do recorrente. Isso é o recorrido, o impugnante, que diz numa petição. E aí ele coloca, diante disposto, requer Vossa Excelência seja aberta a vista do Ministério Público para se pronunciar sobre os fatos. E, eu entendo. Minha preocupação é o seguinte, é que essas mudanças, essas oscilações políticas de grupos que antes eram inimigos e que viram amigos, ou que outrora foram amigos e que hoje são inimigos, é muito comum nessa política. E o processo, na verdade, a meu ver, ele não pode ficar ao talento desse tipo de oscilação, porque eventualmente se essa parte muda de advogado depois, pode ser que o outro advogado venha e diga, não, na verdade a gente tem que manter a linha anterior. E aí o processo está meio que sendo utilizado ao fim e ao cabo como instrumento político. E minha preocupação é grande nesse sentido. Na verdade, o juiz apreciou a prova, eu acho que nessa circunstância caber-nos-ia, na verdade, diante, claro, sempre da avaliação de Vossa Excelência, aferir se essa prova, à luz, inclusive, desses fatos novos que foram trazidos, merece o crédito que o magistrado deu ou não, mas não aceitar esse tipo de impugnação, de contradita posterior, porque isso pode virar uma caixa de Pandora e, em todo o processo judicial, as partes se sentirem motivadas a fazer isso. E aí a gente não teria mais nenhum processo, a gente não teria segurança, a gente não teria condição de trabalho. Esse cenário que Vossa Excelência pinta, em que, no caso lá, eram correligionários que, inclusive, compunham o mesmo polo passivo da ação e que um deles foi condenado e pediu a anulação da sentença para que o outro também fosse. Isso, as circunstâncias políticas findam interferindo indevidamente na tramitação dos processos eleitorais. Então, eu também tive essa preocupação de Vossa Excelência, no sentido de a gente analisar a prova efetivamente e não adotar essa solução, apesar de reconhecer a dificuldade. O doutor André começou o voto informando que em 22 anos de magistratura nunca tinha se deparado com uma situação como essa. Realmente é uma situação sui generis. Mas estou muito mais tendente, doutor André, a essa solução do doutor Glauber, que me parece passaria por um retorno dos autos ao gabinete de Vossa Excelência para nova análise, se é que Vossa Excelência já está pronto para analisar as demais provas. Não, para ser sincero, não, mas, obviamente, isso que é bom é decisão colegiada, né? Eu submeto meu voto e... Então, o relator mantém o voto e eu vou tomar os votos, então. Agora, doutor Zé Dantas, como é que vota? Eu acompanho o ponto de vista trazido pelo colega juiz Glauber e pelas preocupações de Vladimir, também para que o processo volte ao gabinete, para que nós apreciemos essa prova posteriormente no julgamento com mais detalhes. Perfeito. Eu acompanho os dois votos divergentes. Doutor Smith. Também, senhor presidente, eu pedindo vênia ao eminente relator, também
Acompanho a divergência aqui lançada, inaugurada pelo Dr. Glauber, no sentido da análise da prova por esta Corte, neste âmbito. Desembargador Ibanez. Presidente, a linha de raciocínio desenvolvida pelo relator e depois os argumentos do Dr. Glauber, devia ser desembargador, mas para não confundir com o outro desembargador, entendeu? Eu vou chamar só de Dr. Glauber, por enquanto. Quando os dois estiverem aqui, vai ter que você resolver essa diferença. Tudo bem. Mas eu compreendi que o relator já valorou a prova, porque ele disse que a prova é nula. No voto dele, ele disse que não pode haver a condenação, a perda cassação do mandato, baseado em provas nulas, em provas com esse valor probante dessa forma. Então, penso que ele já está na mesma linha. O que eu sugiro aqui é que, em vez de o relator determinar o retorno dos autos à zona de origem para nova instrução, não há outra instrução a fazer. A instrução foi esta, e essa prova foi considerada inválida. Tem como fazer outra, né? Então, dar provimento ao recurso para julgar improcedente a representação, e não para mandar instruir o processo novamente. E aí está na linha do que o doutor Glauber disse, que é a gente analisar as provas. Mas o doutor André, o relator, a meu ver, já fez essa análise quando ele disse que a prova aqui é imprestável para dar suporte a uma condenação. Via de consequência. Via de consequência, não há outra instrução a fazer. O juiz fez a instrução, colheu baseado nessas provas, sejam elas inicialmente para caracterizar a conduta ilícita, seja para desqualificar essa prova e a considerar que ela não merece ser avaliada ou valorada para resultar nessa condenação. Veja que eu consegui extrair isso, talvez com alguma facilidade, quando ele fala na prova ilícita. Aqui nesse parágrafo, quando diz: como se pode observar dos autos, o magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência de abuso de poder e capacitação ilícita do sufrágio, imputando a hora de determinação de cassação do mandato na sentença. Ok. E aí ele passa a analisar a prova para dizer que, se houve essa declaração posterior, quer dizer, quando em juízo que a prova seria aferida com contraditório, ele diz que ele nega toda a conduta praticada e dá uma versão diferente aos fatos. Baseado nisso aí, nós temos como uma prova insuficiente a ensejar essa condenação. Penso que já estamos a fazer o juízo de valor sobre a prova, sobre a instrução, e concluir apenas pela procedência do recurso para afastar a sanção imposta. Senhor presidente, na sequência, a condenação por litigância de má-fé levaria... Com a vênia do eminente ministro Ibanez, porque esse não é ministro, é porque é só questão de tempo. Na verdade, estamos a julgar aqui o agravo regimental da decisão monocrática do relator, que, naquele momento, Não é isso? Inicialmente, acolho o agravo... Isso aqui está no início do voto. Acolho o agravo para passar o julgamento do mérito e apreciar o pedido de nulidade de prova, não é isso? Mas o pedido de nulidade de prova, se bem entendi, e está valendo aqui no recurso, é uma questão prévia do mérito em si do que foi discutido no recurso da parte. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui do recurso da parte. Sim, e o julgamento do mérito, ou seja, se não é reconhecida a nulidade da prova, entender, na análise feita no arrazoado, de que aquela prova não induziria na cassação. Me parece que é isso, né? Foi uma opção minha, doutor, em vez de trazer, porque como eu ia discutir o mérito no agravo. Então eu divido, na verdade, assim, porque eu entendo que a premissa do voto foi no sentido de que seria o caso de anulação. Se o eminente relator fez já essa análise, o cotejo dessa prova que foi juntada, à medida do que isso deve influenciar, aí já é mais profundo, né? Na verdade, até pela leitura, pela estrutura do voto, eu não teria condição de dizer que a prova que foi colhida lá é melhor ou pior, não vale do que essa que foi trazida posteriormente. No sentido de se apreciar a nulidade ou não da sentença. Isso. Porque a sentença, ela fala muito nesses depoimentos. Ela transcreve esses depoimentos. Daí que a fundamentação não é só isso, mas é muito
baseada nestes 2 depoimentos. Alguém Óbvio gostaria de que não é. pedir vista? Fazer um voto? Vai fazer Senhor um voto presidente, acho que escrito? a gente já tem como encerrar. Se o relator concordar, a gente, a se questão por é que- maioria, rejeitaria a questão da anulação da prova, Sim. rejeitaria a decadência e prosseguiria no julgamento do mérito e permaneceria o mesmo relator, que eu acho que é o juiz natural da causa. Não, Então, lógico, aí tem não, feito mas uma apreciação Não, mais mas aí calma, mais o julgamento pode ter continuidade em função dessa matéria. Porque, por exemplo, interposto o agravo interno, doutor, pelo que eu entendi, ele entendeu que havia um pedido de desistência. E aí, dessa decisão que entendeu pela desistência, houve o agravo interno. Então, no momento que o relator reconsidera, não cabe mais a trazer para a corte, que ele reconsiderou o agravo interno. Então, na verdade, ele apenas noticiou que reconsiderou a decisão, que ensejou o agravo interno. E passou o julgamento. E pôs em votação o mérito do recurso. E no mérito ele vota pela nulidade da sentença para outra instrução. E aí, nesse ponto aqui, enseja o debate, não é isso? A questão é fazer a instrução então, com quem? como a Corte está debatendo essa questão da validade da prova, eu penso que nada impede que o julgamento fique suspenso para o relator reanalisar isso, claro, e na quinta-feira trazer a conclusão. O relator anui nesse sentido? Com essa possibilidade. Então, o retorno do exalto ao relator para reanálise, né? Isso. Fica decidido assim? Sim, Todos sim. anuem? Na verdade, porque eu apresentei como um preliminar de nulidade da sentença que foi rejeitada. Então tem que passar para o mérito. Ok. Então, retorna para o relator, né? O relator anui, proclamando. Senhor presidente, o meu já está pronto para liberar a doutora Adriana, a quem peço desculpas. Pois não, tudo bem. Temos um outro aqui que requer o quórum completo, né? Então, vamos chamar agora o que funciona a doutora Adriana em lugar do doutor Smith, que é a representação, recurso da representação 0600-270-81, onde é representante da Procuradoria Regional Eleitoral e representado Laura Helena Lima Pinheiro, com voto vista do juiz Glauber Alves, após o voto da relatora pelo desprovimento e acompanhado pelo juiz Vladimir Capistrano e desembargador Ibanez. Presidente, uma comunicação, uma retificação de uma comunicação. Pois o meu não depende de quórum completo, não. Depende, né? É porque não houve a cassação. Correto. Do... Perfeito. Porque é possível que, dependendo do horário, a gente tenha que suspender então, para a sessão. Pois sua não. programação... Talvez seja mais não rápido, né? depende. Não sei, depende. Olhando ali o relógio ali, por causa da reunião lá, 3h30. Doutor Glauber, com a palavra. Ok, senhor presidente. É um voto vista, o voto vista está disponibilizado, creio que para todos. Eu adoto o relatório da eminente relatora e eu vou direto ao ponto, porque nós já julgamos basicamente esses aspectos da propaganda antecipada, já mais ou menos uma posição firmada. O ponto que me parece nevrálgico é a discussão sobre se enquadra a situação em julgamento dentro dos critérios do agravo regimental no RESP 4346 e 924, que foi julgado recentemente, em 26 de junho de 2018, pelo TSE, no sentido do que seria propaganda antecipada. Eu chamo a atenção, peço a atenção da Corte, para a hipótese C, que eu transcrevo aí, do que eventualmente pode se considerar como propaganda antecipada nos termos do entendimento recente do TSE. E o TSE menciona o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito ou não de voto e tal. E aí ele bota os condicionantes fáticos que precisam estar presentes para a configuração da propaganda antecipada. E ele menciona a impossibilidade de utilização de forma proscrita durante o período oficial de propaganda, outdoors, brindes e o respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. A pretensão ministerial de propaganda está calcada nesse print que eu faço questão de ampliar. O print, senhores, ele é uma promoção do PPS 23, lá em cima, é mencionado, é invocado como 10º arraiado do 23, aí tem hora, tem a indicação da atração musical, que é o padre Caio Cavalcante, o padre sanfoneiro do Brasil. Aí tem os convidantes da festa, os promotores da festa, que é a pré-candidata Laura Helena e Volber Júnior. E aí é dito que terá fogos, fogueira, comidas típicas e gente feliz. O print, como os senhores podem perceber, foi extraído do Instagram da pré-candidata, é Laura Helena 23. Me parece que
no primeiro plano, a questão da pré-constituição da prova ela já é evidente na medida em que a pré-candidata assina a promoção de uma festa como essa, indica data, refere o seu Instagram com o número 23, que associa a festa e que associa a data, o dia 23 de junho, a véspera de São João, sabemos todos, como sendo uma promoção feita. E eu traço esses detalhes, por quê? Porque me chamou a atenção que todos esses elementos foram muito claros no sentido de que se a candidata, a pré-candidata, já não fosse de fato pré-candidata, desculpa a redundância, ela jamais teria colocado essa indicação aqui como sendo uma festa promovida por Laura Helena. Na verdade, se fosse uma festa só do partido, não precisaria o nome de Laura Helena e de Volber Júnior aqui. Bastaria PPS, sequer com esse número 23. Mas aí digo mais, senhores, a minha preocupação é essa, sempre com a vênia dos que me antecederam e votaram contra, é no seguinte sentido: estamos a julgar aqui um recurso contra a decisão que julgarem procedente o pedido. Nesse recurso foi trazido, em razões recursais, fotografias extraídas da internet. Essas fotografias são posteriores ao ajuizamento da ação, portanto são provas admissíveis e que foram submetidas ao crivo do contraditório a partir das contrarrazões da parte representada, a pré-candidata Laura Helena. E nessas fotografias que foram anexadas no corpo do recurso ministerial, constou expressamente a presença da candidata no dia lá do evento, tirando fotos com políticos, e o que foi divulgado na mídia é a pré-candidata fulana comparece ao evento e se interage com moradores lá desse bairro. Senhores, a meu ver, essa é uma situação típica que se enquadra justamente na previsão feita no leading case do TSE, no item C daquele leading case, porque foi uma propaganda antecipada de uma forma vedada, que é o showmício, e eu destaco aqui que o entendimento jurisprudencial não exige que a atração faça a menção ou pedido explícito de votos. Na verdade, se fizer, é uma inabilidade grande, porque quem fosse utilizar isso aí tem que orientar os seus artistas a não fazerem, daí porque não é necessário o pedido explícito de voto, e eu não entendo que seria necessário nenhuma prova além daquela que já está documentada na inicial. A meu ver, quando a candidata faz o print, bota no seu nome, o print, inclusive, da divulgação, está com o nome dela, refere o número do partido ao número dela e a propaganda como ela, eu não tenho como negar que isso aqui seja propaganda antecipada. Na verdade, isso é muito mais propaganda antecipada do que o caso anterior que nós julgamos aqui, onde um candidato, singelamente, via Instagram, pedira expressamente voto para a campanha dele. Daí porque eu peço todas as vezes, senhor presidente, e tentando resumir meu voto, eu entendo que está presente a propaganda antecipada, considerando a dimensão de um evento como esse, eu entendo, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a aplicação de multa de R$10 mil. Como voto? Vossa Excelência está no voto divergente da relatora. Isso. Correto. Falta, já havia votado o doutor Vladimir Capistrano, e o desembargador Ibanez Monteiro já haviam votado, e mantém seus votos, né? Então, agora, doutor André. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora. E doutor Dantas, da relatora, né? Então, proclama o resultado. Por maioria, nos termos do voto da relatora, vencido o doutor Glauber. Proclama o resultado. Doutora Adriana, muito obrigado pela Obrigada sua a vocês. Boa sempre tarde. presente, viu? Muito obrigado. Agora, o recurso eleitoral do 25997, Santana do Seridó, 24ª Zona Eleitoral, Parelhas, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, conduta vedada, recorrente Adriano Gomes de Oliveira, Tiago Cabral dos Santos, e recorrido Coligação Unidos por uma Santana Melhor e Ministério Público Eleitoral. Presidente, o recurso indicado do juiz da 24ª Zona julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na ação de investigação judicial eleitoral e condenou os investigados de forma solidária em multa no valor de R$ 53.205 por conduta vedada a agente público. Afirmam que não há ilícito na publicação em página pessoal do Facebook do recorrente de construção de 10 casas populares com recursos próprios do município, sem a divulgação da lista dos beneficiários. Aduzem ainda que a publicação ocorreu
antes do período de vedação vedado na legislação eleitoral e que não houve a distribuição das casas, o que afasta a incidência do artigo 73, 4º da Lei 9.504. Essa é a questão que está posta. A Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso. Passando ao voto, senhor presidente, eu faço a fundamentação que está disponível para os demais julgadores e digo que a conduta vedada prevista no artigo 73, 4º da Lei das Eleições caracteriza-se com a aferição de dois elementos: a distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo poder público e o uso promocional em favor do candidato, partido ou coligação. Logo, a falta de um destes elementos compromete a caracterização da conduta fática com o ilícito tipificado, sendo vedado a este juízo fazer interpretação extensiva. Nessa linha, trago os precedentes que estão transcritos também no voto e concluo, senhor presidente, temos que a mera promessa ou expectativa de distribuição de casas populares não basta para consumar o ilícito do artigo 73, inciso 4º da Lei das Eleições, devendo haver efetiva distribuição dos bens, o que não ficou comprovado nos autos. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional, voto por prover o recurso. Alguma divergência? Por prover, né? Prover. Todos acompanham o relator? Com o relator. Proclamando a unanimidade do tempo do voto do relator e o processo anterior do recurso na representação, em que houve a divergência do voto do embargador Glauber, publicado nesta sessão e devidamente intimados na forma legal. Nós temos dois processos em emenda para julgamento, uma pressão de conta do Dr. José Dantas e uma outra do Dr. Vladimir Soares Capistrano. Eu gostaria de indagar como é que, porque eu estou monitorando o horário ali, nós temos uma reunião na Escola de Governo às 3h30 e eu estarei abrindo a reunião, então não chegaria lá, digamos, 4 horas. Eu teria que sair daqui muito provavelmente agora. Eu não sei como é que estão os votos aí, não é? Talvez não estejam tão simples, não é? Pode demorar. Pode demorar. Então, nós vamos deixar a pressão de contas 58/17/2015, da relatoria do José Dantas, e a pressão de contas 204/24, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. O primeiro deles, onde é requerendo Diretório Estadual do Patriota, e Luiz Gomes na qualidade de presidente e Alderi da Silva Mendes na qualidade de tesoureiro, e o segundo dele, da relatoria do Vladimir Soares Capistrano, onde é requerente Movimento Democrático Brasileiro. Temos aqui, porque tem urgência, a exemplo do que aconteceu na sessão passada, na ordem administrativa, uma designação excepcional do juiz, porque há uma zona eleitoral. O outro caso foi de impedimento. Aqui é uma zona eleitoral, um juiz está respondendo por 2 zonas eleitorais, então a cumulação de jurisdição eleitoral, razão pela qual estou trazendo a designação excepcional do juiz substituto na inteligência do artigo 12 da resolução TRE 29/2015. Magistrado para a 42ª zona eleitoral. Não sei se Vossa Excelência receberam aí. PJE, né? Já votei, senhor presidente, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Perfeito. O Ministério Público se associa, não é? Concorda. Então, a unanimidade, todos já lançaram o voto e, em função do adiantado da hora e da reunião que temos agora na Escola de Governo, com todos os órgãos de segurança, que não chegaríamos lá depois de 4 horas, com certeza a reunião está marcada para 15h30, eu vou abrir a reunião, não faria essa. Então, a sessão de hoje está encerrada. E restando os processos restantes, ficam para a próxima sessão de quinta-feira. É melhor encerrar.